Está começando mais um vídeo do canal Sabedoria Instigante. Hoje vamos falar um pouco sobre o faraó menino, Tutankhamon. Tutankhamon, o jovem faraó do Antigo Egito, tem fascinado historiadores, arqueólogos e entusiastas da história por décadas. Sua descoberta em 1922 pelo renomado arqueólogo britânico Howard Carter, no Vale dos Reis, abriu uma janela para o passado glorioso e misterioso do Egito Antigo. Desde então, Tutankhamon tem sido o centro de intensa investigação e debate, proporcionando insights preciosos sobre a vida, a cultura e a política do Egito há mais de 3 milênios. Tutankhamon, um dos faraós mais conhecidos do Antigo Egito, reinou durante o período da 18ª dinastia, por volta do século 14 a.C. Sua vida e reinado são envoltos em mistérios e fascinação, em grande parte devido à descoberta de sua tumba intacta em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter, no Vale dos Reis, próximo a Tebas. Infância e ascensão. Tutankhamon, originalmente chamado Tutankhamon Nebkepehre, nasceu por volta de 1341 a.C. e subiu ao trono quando tinha apenas 9 anos de idade, após a morte de seu pai, o faraó Akhenaton. Sua mãe, Kiá, também conhecida como Tia, era uma esposa secundária de Akhenaton. Tutankhamon governou sob a influência de conselheiros mais velhos, sendo o principal deles provavelmente Ai, que mais tarde se tornaria faraó. Reinado e restauração. O reinado de Tutankhamon foi relativamente curto, durando cerca de 9 anos, até sua morte por volta dos 18 ou 19 anos de idade. Durante seu reinado, Tutankhamon reverteu muitas das políticas religiosas de seu antecessor, restaurando o culto aos deuses tradicionais, especialmente Amon, e transferindo a capital de volta para Tebas, abandonando a cidade de Akhetaton. Amarna, construída por Akhenaton. Descoberta de sua tumba. A descoberta da tumba de Tutankhamon foi um dos eventos mais significativos na história da arqueologia egípcia. A tumba, incrivelmente bem preservada, continha uma enorme quantidade de tesouros, incluindo artefatos de ouro maciço, estátuas, joias e mobiliário funerário. A descoberta da tumba de Tutankhamon proporcionou uma visão sem precedentes da vida e da arte do Antigo Egito. Legado. Embora seu reinado tenha sido breve e aparentemente insignificante em comparação com outros faraós mais poderosos, a descoberta de sua tumba fez de Tutankhamon uma figura lendária na história egípcia. Sua tumba, com todos os seus tesouros, lançou luz sobre a arte, religião, cultura e vida cotidiana do Antigo Egito. O legado de Tutankhamon persiste até hoje, continuando a inspirar estudiosos e entusiastas da história e da arqueologia. Sua imagem, especialmente a máscara funerária de ouro maciço, tornou-se um ícone da civilização egípcia antiga. Após anos de pesquisa e escavações no Vale dos Reis, uma área no Egito que serviu como local de sepultamento para muitos faraós do Novo Reino, Howard Carter, financiado pelo aristocrata britânico Lord Carnarvon, iniciou sua busca pela tumba de Tutankhamon em 1914. Carter acreditava que a tumba poderia estar oculta em algum lugar no vale, mas suas buscas iniciais foram infrutíferas. Em novembro de 1922, após anos de escavação e sem sucesso aparente, Carter e sua equipe finalmente encontraram uma série de degraus de pedra na área designada como Cave 62, no Vale dos Reis, perto de Luxor. Esses degraus levaram a uma porta selada que tinha sido intencionalmente bloqueada e selada na antiguidade. Dentro da tumba, Carter e sua equipe encontraram uma quantidade incrível de artefatos e tesouros funerários, incluindo estátuas, móveis, joias, armas, utensílios e mais de 5.000 objetos, muitos dos quais feitos de ouro maciço. A descoberta mais notável foi a máscara funerária de Tutankhamon, um impressionante artefato de ouro que cobria o rosto do faraó. A morte prematura de Tutankhamon, aos 18 ou 19 anos de idade, é cercada por mistérios e tem sido objeto de diversas teorias ao longo dos anos. Aqui estão algumas das principais teorias e mistérios sobre a morte do faraó Tutankhamon. Causas naturais.
Uma teoria sugere que a morte de Tutankhamon pode ter sido causada por doenças ou problemas de saúde. Alguns estudiosos acreditam que ele pode ter sido vítima de malária, uma infecção ou doença genética devido à endogamia que era comum entre os faraós da época. Lesões na cabeça. Durante a análise do corpo de Tutankhamon, foram encontradas fraturas no crânio, levantando a possibilidade de que ele poderia ter sido vítima de um acidente ou assassinato. Alguns especularam que ele foi atingido na cabeça, mas não há evidências claras que confirmem a teoria do assassinato. Gangrena. Uma teoria mais recente sugere que Tutankhamon pode ter morrido devido a uma infecção generalizada, possivelmente causada por uma fratura na perna. A gangrena resultante poderia ter levado à sua morte. Assassinato. Há especulações de que Tutankhamon possa ter sido assassinado. Alguns sugerem que ele pode ter sido vítima de intriga política, possivelmente devido a disputas de poder ou rivalidades dentro da corte real. Envenenamento. Outra teoria levanta a possibilidade de que Tutankhamon tenha sido envenenado. No entanto, não há evidências concretas que sustentem essa teoria, e o motivo pelo qual ele teria sido envenenado permanece incerto. Apesar das inúmeras teorias e especulações, a verdade sobre a morte de Tutankhamon ainda permanece envolta em mistério. As evidências disponíveis são limitadas e muitos detalhes sobre sua vida e morte continuam a ser objeto de debate entre os egiptólogos. O legado de Tutankhamon é vasto e impactante, tendo repercussões não apenas na compreensão da história egípcia, mas também na cultura popular, na arte e na arqueologia. Aqui estão alguns aspectos do legado duradouro de Tutankhamon. Egiptomania. A descoberta da tumba de Tutankhamon desencadeou uma onda de egiptomania em todo o mundo. A fascinação pelas riquezas encontradas no túmulo e pela história do Antigo Egito inspirou a moda, a arquitetura, a arte e até mesmo a música da época. Estudo da história egípcia. A descoberta da tumba de Tutankhamon contribuiu significativamente para o estudo e entendimento da história egípcia. Os objetos e inscrições encontrados forneceram informações detalhadas sobre a vida cotidiana, religião, rituais funerários e o papel dos faraós na sociedade egípcia. Turismo e patrimônio. O túmulo de Tutankhamon e outros sítios arqueológicos no Egito atraem milhões de turistas anualmente, contribuindo para a economia e promovendo a preservação do patrimônio cultural egípcio. Inspiração na cultura pop. A figura de Tutankhamon frequentemente aparece na cultura popular, seja em filmes, séries, livros ou exposições. Sua história continua a inspirar a imaginação e a criatividade em várias formas de mídia. Avanços na arqueologia. A metodologia de escavação e preservação usada por Howard Carter na descoberta da tumba de Tutankhamon influenciou a arqueologia moderna. A atenção meticulosa aos detalhes e o cuidado na preservação de artefatos tornaram-se padrões para futuras expedições arqueológicas. Estudos de DNA. Com o avanço da tecnologia, estudos recentes usando análise de DNA em múmias, incluindo a de Tutankhamon, trouxeram novas informações sobre sua genealogia, saúde e relacionamentos familiares. O legado de Tutankhamon vai além dos limites do Egito Antigo, deixando uma marca indelével na forma como percebemos e estudamos a história e a cultura dessa civilização milenar. Sua influência continua a ressoar, conectando o passado ao presente e inspirando futuras gerações de estudiosos e entusiastas. Descoberta tardia. Tutankhamon reinou por um curto período e sua tumba permaneceu esquecida por mais de 3.000 anos até sua descoberta por Howard Carter em 1922. Tumba pequena, tesouros grandes. Apesar de sua tumba ser relativamente pequena em comparação com outras tumbas reais no Vale dos Reis, os tesouros encontrados dentro dela foram extraordinários, incluindo a icônica máscara funerária de ouro maciço. Maldições e mitos. A descoberta da tumba de Tutankhamon deu origem a muitos mitos e lendas sobre maldições. Alguns membros da equipe de escavação de Howard Carter morreram pouco depois da abertura da tumba, o que alimentou especulações sobre uma maldição.
No entanto, isso foi em grande parte atribuído a circunstâncias naturais. Mistérios em hieróglifos. Os hieróglifos inscritos na tumba de Tutancâmon também geraram mistérios. Alguns sugerem que as inscrições nas paredes indicam que a tumba não foi originalmente planejada para Tutancâmon, mas sim para outra pessoa. Tesouros em estado impecável. Os artefatos encontrados na tumba de Tutancâmon estavam em um estado de preservação excepcional, o que proporcionou aos arqueólogos e historiadores uma visão sem precedentes da vida e da arte do Antigo Egito. A máscara funerária. A máscara funerária de Tutancâmon é uma das peças mais famosas da arte do Antigo Egito. Feita de ouro maciço e adornada com pedras preciosas, ela foi colocada sobre a cabeça do faraó mumificado para proteger e guiar sua alma para a vida após a morte. Reinado breve, grande impacto. Apesar de seu reinado curto e aparentemente pouco significativo, a descoberta de sua tumba tornou Tutancâmon uma das figuras mais conhecidas e estudadas da história egípcia. A história de Tutancâmon continua a fascinar e intrigar pessoas ao redor do mundo, e sua tumba permanece como um dos mais importantes e emocionantes locais arqueológicos já descobertos. A história de Tutancâmon é um dos capítulos mais cativantes da civilização egípcia antiga, um conto de mistério, descoberta e maravilha que continua a encantar o mundo até hoje. A descoberta da tumba de Tutancâmon por Howard Carter em 1922 desencadeou uma verdadeira revolução na compreensão da história egípcia, revelando artefatos deslumbrantes e segredos que estavam selados por milênios. Ao explorar a vida e o reinado de Tutancâmon, somos transportados para uma época de grandiosidade e intriga no Antigo Egito, onde os faraós eram considerados divinos, e suas tumbas eram projetadas para garantir sua passagem segura para a vida após a morte. Os artefatos encontrados na tumba de Tutancâmon não apenas revelam a riqueza material da corte do faraó, mas também oferecem vislumbres preciosos da cultura, religião e arte egípcia da época. Apesar dos muitos avanços em nossa compreensão do Egito Antigo, ainda há mistérios a serem desvendados sobre a vida e a morte de Tutancâmon. Sua história nos lembra da fragilidade da memória humana e da importância de preservar e proteger nosso patrimônio cultural para as gerações futuras. Portanto, o legado de Tutancâmon não é apenas uma página na história do Egito, mas sim um símbolo duradouro do poder da curiosidade humana e da busca pelo conhecimento. Enquanto continuamos a desvendar os segredos do passado, a história de Tutancâmon permanece como um lembrete vívido de que ainda há muito a aprender sobre as civilizações que vieram antes de nós. Espero que tenham desfrutado desta jornada pela história fascinante de Tutancâmon. Se vocês gostaram deste conteúdo e desejam explorar mais sobre diversos temas históricos e culturais, não deixem de se inscrever no canal Sabedoria Instigante. Continuem a busca pelo conhecimento e que a sabedoria os guie em suas jornadas. Até a próxima aventura!